Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. TV Aberta News, reportagem, hoje com um tema muito interessante. Você vai ficar sabendo sobre o universo dos casamentos, da celebração dos casamentos. A gente tem orgulho de receber Sandro Solera, que veio de Curitiba. Sandro, sentimos-nos honrados pela sua presença. Obrigado. O Sandro é juiz de paz, celebrante de casamentos. Sandro, eu queria perguntar para você, como é a lei de gratuidade do casamento civil? Ela existe desde quando? As pessoas conhecem? Isso. Essa lei ela existe desde 1973, muito embora ela foi reiterada com algumas portarias no ano de 94, foi quando deixou, vamos usar esse termo, arredondou ela e deixou pronto para que a população possa usufruir. Ela é uma lei federal, ela tem validade em todo o território nacional e para quem tem direito a essa lei? Todo cidadão brasileiro. Existem algumas cláusulas que contemplam ou que fazem não ser aprovado quando o noivo ou os noivos interessados se dirigem ao cartório. Nós chamamos de carta ou declaração de hipossuficiência financeira, que é a declaração de pobreza, que não é errado usar esse termo, ou declaração de baixa renda, que também não é errado. Ainda que soe como esdrúxulo, é um termo muito utilizado no próprio cartório. O índice de pessoas que desconhecem. É claro que nós não temos uma estatística com um número bastante pronto, mas eu vou falar então um pouco da minha experiência, que são aí 19 anos celebrando casamento, exercendo a justiça de paz. Eu diria nesses 19 anos, a partir do momento de 94, que os cartórios passaram a ter que oferecer esse serviço também, da gratuidade, eu entenderia que 90% ou mais dos noivos que nos procuram desconhecem dessa lei, homem. Agora, Sandro, uma curiosidade minha, por exemplo, você disse que a lei é de 73. Como que era esse universo antes? Cada um cobrava o que queria? Como é que funcionava isso? Isso. Na verdade, eu vou trazer o antes com o agora, a propósito. Quando eu digo que os noivos, né, desconhecem da lei, isso parte também. Isso é uma opinião muito particular própria minha, dos próprios cartórios que não oferecem, não divulgam. Então, quando o noivo chega no cartório, a primeira informação que é repassada para ele é a informação de que existe taxas cartorárias, que é de praxe. Entendi. Os noivos vão optar pelo regime do casamento, vai acrescer ou diminuir, fato é, terá uma taxa ali para que seja pago. Não há informação alguma no cartório que informe isso, nem antigamente, isso eu estou falando lá de 73, anos 80, até chegar aqui nesse período contemporâneo. E agora, a partir de 94, que ainda assim parece ser antigo, mas é muito recente, né, essa lei, continua no esquecimento do povo, porque não há nenhum tipo de mídia como essa, por exemplo, que vocês estão me dando essa oportunidade hoje, que divulgue essa informação para quem tem direito, que são todos os cidadãos. Agora, Sandro, isso me faz pensar, então, que antes de 73 existia um tolimento, então, na questão dos casamentos. O cara, se não existia uma lei de gratuidade, devia, assim, ser um motivo de impedimento, talvez? E por falar em impedimento, eu vou pegar a tua última frase para depois ir para o prefixo aí. Olha só, os cartórios não podem inibir, nem sequer exigir um documento que comprove que os noivos possuem baixa renda. Porque a lei de hipossuficiência, ela contempla que os noivos, não é que eles são pobres paupérrimos, desculpe o termo esdrúxulo. Eles até têm como sobreviver financeiramente, possuem emprego a propósito, mas eles não têm condições de arcar com as taxas cartorárias para esse casamento. O cartório não pode inibir, e inibir significa, inclusive, usando as suas palavras, pedir um documento que comprove se ele está ou não está, via de fato, trabalhando, como, por exemplo, exigir uma CTPS, uma carteira profissional, ou qualquer outro tipo de informação que venha coagir, inibir ou constranger os noivos. Então, antes de 73, a grosso modo, paga-se o casamento. Entendi. Depois de 73, continua pagando o casamento para aqueles que não se enquadram dentro da lei de gratuidade. Então, se eles têm uma vida financeiramente autossuficiente, autossustentável,
é uma questão mais de índole mesmo, porque falando de jurisprudência, não há nenhuma viés que estipule qual é o valor abaixo ou acima que os noivos possam ou não possam, né, receber esse benefício da lei. Entendi. Mas existe um teto para isso, uma tabela, desde que, por exemplo, para aqueles noivos que não necessitem dessa gratuidade, existe uma tabela? Interessante sua pergunta. Não existe. Não existe. Não existe. Alguns estados brasileiros, eu vou falar de Curitiba propriamente dito, tem um sistema lá que é da prefeitura, não quero citar o nome porque tem uma questão política lá também. Certo. E esse setor, eles têm uma triangulação junto com o cartório. Então, quando o noivo tem conhecimento dessa lei, se dirige ao cartório, o cartório devolve para esse setor da prefeitura que vai fazer uma espécie de um polimento ali para ver se eles têm vias de fato baixa renda ou não. Mas detalhe, o cartório tira a responsabilidade e joga para o setor da prefeitura, porque o cartório não pode, em hipótese alguma, inibir. Essa lei de hipossuficiência, inclusive, ela tem uma responsabilidade civil e criminal, porque se em algum momento os noivos optarem por fraudar, há grande probabilidade de processo criminal, civil e etc. Ok. TV Aberta News, reportagem, entrevista Sandro Soleiro, que veio de Curitiba, juiz de paz, celebrante de casamentos. O Sandro, você citou Curitiba. Curitiba, ela tem se notabilizado como capital, nova capital das noivas. Você tem alguma explicação para esse fato? Porque Curitiba é uma metrópole, São Paulo é uma outra metrópole, mas dado as suas devidas proporções, Curitiba acaba se tornando, vamos falar assim, a volumetria, o número de casamentos que se dá em Curitiba, ainda que seja uma metrópole menor que São Paulo, supera uma capital como São Paulo. Uma explicação, de repente, seria também porque a cidade ela é bela. Não é porque eu sou curitibano, não é essa a ideia, mas ela é muito bonita, ela é bucólica, ela inspira o romantismo, ela faz com que as noivas peguem um pouquinho no pé dos noivos para que eles optem em casar em Curitiba. Então não seria apenas o povo paranaense casando na capital curitibana. Nós temos exemplos, no meu caso, né, são 19 anos celebrando casamentos, onde há 15 dias atrás eu fiz um casamento, uma celebração sem efeito civil, porque é importante explicar isso depois também, de um casal de mexicanos, perdão, ele mexicano, ela argentina, optaram por casar em Curitiba e retornar lá para o México. Vou fazer um casamento de uma carioca, que ontem eu estava numa reunião, uma entrevista com os noivos, ela carioca, ele carioca, vieram para Curitiba, fizeram entrevista comigo, retornaram para o Rio e lá na segunda semana de abril eles vão retornar para Curitiba apenas para casar. Isso significa dizer que todos os fornecedores, todos os empreendedores, os fotógrafos que trabalham nesse segmento de wedding são curitibanos, o que gera uma receita maravilhosa também, né? Uma explicação, como se explicar por que Curitiba cresceu, né, o número, a volumetria de casamentos se tornando a nova capital, embora há uma sazonalidade, porque em algum momento, em 2016, por exemplo, Curitiba era a 9ª capital que mais realizava casamentos. Então, em algum momento ela pode diminuir, mas fato é, ela está cada vez mais numa linha de tendência, crescendo e se consolidando como a capital das noivas. Ok. TV Aberta News, reportagem, faz um intervalo, voltamos daqui a pouco. Para você, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Confira a nossa programação nos canais 8 da Fibra Ótica na Vivo TV e 9 da NET Claro. Disponibilizamos também a nossa programação em tempo real no site www.tvaberta.tv.br e no Facebook acessando www.facebook.com/TVAbertaSP. Assim você participa da nossa live. E também no Instagram, @TV Aberta São Paulo, tudo junto, sem o tio. Aí você fica por dentro de todas as nossas novidades. Oi, você já pensou em ter um programa de TV? Ou já fez ou faz os seus vídeos para a internet? Então eu quero falar com você. Se você tem uma boa ideia e acredita no seu talento, venha fazer parte da nossa programação. Ligue agora, 0 Operadora 11 3868 2802 e apresente o seu projeto. Aqui na TV Aberta, o seu talento é muito bem-vindo e poderá ser visto por mais de 3 milhões de pessoas.
Então tá esperando o quê? E descubra que produzir e colocar um programa no ar não é um bicho de 7 cabeças. Ligue agora, 0 Operadora 11 3868 2802. TV Aberta São Paulo, a TV comunitária da maior cidade do Brasil. Vem! Recadinho rapidinho, hein? Você que acompanha a nossa programação pelas plataformas de mídias, em especial aí no Facebook, se houver algum probleminha na live, rolou aquela pegadinha, você ficou desesperado, olha como é simples, não precisa se desesperar. É só clicar no botão azul para assistir a nossa programação ao vivo. Mas lembrando, clica no botão azul, azul, com a escrita assistir ao vídeo. Simples assim. Fique conectado na TV Aberta São Paulo, a TV comunitária da maior cidade do Brasil. TV Aberta News, reportagem recebendo Sandro Soleira, juiz de paz, celebrante de casamento. O Sandro, a gente já caminhando do meio para o final do programa, já te convido para outras, aqui a gente tem muita coisa aí para informar para os noivos do Brasil. Verdade. Sandro, conta alguma coisa aí, deve acontecer, você celebra casamento há 19 anos, né? 19. Conta alguma coisa então, peculiar aí do universo. Tem algumas. Noivos que optam em casar, todos roqueiros. A noiva entrando ao som de Led Zeppelin, o noivo ao som de Black Sabbath, a mãe da noiva ao som de Iron Maiden, percebe? E um casamento totalmente rock and roll. E o papel do celebrante? Vamos lá, a parte engraçada. O noivo perguntou se a minha barba cresceria em 4 meses. Porque eu tinha que deixar minha barba triplicar de tamanho, porque ele não queria um celebrante de casamento que não tivesse barba. Bom, lá vai nós usarmos medicamentos, cosméticos, etc., para que faça essa barba crescer. Mas é um casamento muito inusitado, porque ele é um casamento barulhento. Então, quando eu digo isso... Essa história da barba foi real mesmo? É real. Eu tenho até fotos das minhas mídias, né, sites, redes sociais, etc., onde a minha barba está enorme a propósito. Um outro exemplo de coisa muito engraçada, um cachorrinho entrando com aliança. Mas agora é engraçado e ao mesmo tempo é muito sensível, porque a noiva, o sonho deles era ter filhos. Ela teve um aborto espontâneo, uma eclâmpsia, foi feita a curetagem, retirado o útero dela e o sonho de ter filhos já não era possível mais. O rapaz deu um cachorrinho chamado Cynthia, que era uma Yorkshire para a moça, e eles se conectaram nesse cachorrinho. Quem entrou com a aliança no dia da celebração? A Cynthia. Então eu estava diante do altar, nós chamamos de altar. Ali tem o cortejo, o corredor, vindo em direção a Cynthia, a cachorrinha. E embaixo de mim, em off, escondido, a veterinária com um punhadinho de ração, porque daí o cachorrinho veio sentindo o faro, acabou dando tudo certo, todo mundo morrendo de medo que a cachorrinha, que a Cynthia fugisse com as alianças, e uma das partes dos elementos de um rito de casamento é a troca das alianças também, né? Bom, já fiz um casamento numa região montanhosa de Curitiba, 2 quilômetros de montanha. Subindo. Exato. Nós chamamos isso de elopement wedding. É uma tradução em inglês que significa, tipo, fugir para casar. Só a 2. Ninguém, parente algum. Eles transmitiram via Wi-Fi, via internet, e o dinheiro que era para fazer a festa foram se divertir e passear juntos. É uma opção. Então tem muitas. Sandro, o que os noivos devem cumprir na hora da cerimônia? Existe uma obrigatoriedade de trajes, alguma coisa assim? Não? Bom, falando de obrigação de vestimenta, não mais. Por quê? Há muito tempo atrás, apenas 2 pessoas no Brasil, comumente na memória religiosa da religião ou das religiões predominantes do Brasil, é que podiam fazer a celebração. E essas celebrações só poderiam ser feitas dentro do espaço dessas religiões. Ou era o padre para aqueles que são católicos romanos, ou o padre para os anglicanos, ou os pastores para os evangélicos. E evidentemente é um espaço sacro. O casamento ele era moldado e formatado dentro de uma liturgia também. Isso significa que era necessário e imprescindível que as pessoas estivessem a rigor. Entendi. Com esse fenômeno chamado celebrante social, já não há mais a necessidade. Aliás, muitos noivos se mantêm, se preservam nas suas respectivas religiões, mas optam por um celebrante social porque eles podem
brincar mais, ousar mais dentro, é claro, do bom senso e do bom gosto, da melhor conveniência dos noivos. Bom, eu vou fazer um casamento daqui uns 30 dias numa cidade chamada Joinville, no estado de Santa Catarina, onde a noiva me proibiu de ir de terno e gravata. Será um casamento ao ar livre, muito comum no Brasil, na região de, no período de verão principalmente, e ela proibiu todos os convidados, inclusive o celebrante, de ir de terno. Eu terei que ir de chinelo, de bermuda, uma camisa com as mangas dobradas e um chapéuzinho e uma gravata borboleta. Então, respondendo a tua pergunta, existem casamentos em que os noivos optam por fazer um casamento temático, todos de viking, por exemplo. Casamento temático, todos de rockabilly, por exemplo. E alguns eu não posso nem citar aqui porque beira o esdrúxulo mesmo, mas para aquela tribo, aquela família cai bem. Entendi. Ô Sandro, o número de casamentos atualmente tem aumentado, tem diminuído? O número de casamentos? Olha, é imprescindível falar de estatística. Quando a gente fala de número, a gente tem que olhar para a estatística mais recente. Nós temos que olhar para o IBGE e automaticamente olhar para o ano de 2018, que é a estatística mais recente. Essa estatística ela é o Brasil inteiro, ela não dá detalhamento quais são as cidades que se tem mais e se tem menos. Foram 1.200.000 e poucas mil casamentos oficializados em cartório. Mas o que é importante dizer também, pelo menos no meu ponto de vista, é que nós temos um fenômeno na lei que é a união estável, que ela, ainda que não seja o casamento em si, com aqueles regimes de casamento, mas ele contempla a legitimidade da união. Entendi. Então, eu diria que essa estatística ela não bate com a realidade, porque muitos casais optam pela união estável. São casados de fato? Sim, união estável declarada e pública, a propósito, que é aquela que é feita em cartório. Então, é união estável pública. Eles já são casados, mas não contempla nas estatísticas porque não foi declarado lá o casamento com o que nós chamamos de requerimento para habilitação matrimonial. Entendi. Bom, respondendo então, depois desses números, eu vou falar por mim. Eu faço muitos casamentos de todas as faixas etárias, muito embora tenha uma faixa etária que está mais predominante atualmente, que é entre torno de 25 a 30 anos ali o casal. Já seria a próxima pergunta que eu ia te fazer. Quer dizer que a média seria essa, de 20? Isso. São os que mais casam. Existem algumas variáveis, mas eu diria que, predominantemente, nós temos uma faixa etária já de casais que já têm filhos a propósito, já está com uma vida financeira resolvida. A propósito, a resposta disso seria isso, a vida financeira estabelecida. Por questões morais ou imorais ou amorais, os jovens antigamente casavam por uma tradição. Olha, ele avançou o sinal com a noiva, ele é obrigado a casar para respeitar uma tradição de família. Hoje já não existe mais isso. E a propósito, o mesmo número de casamentos é o número de divórcio. Então eu diria que a porta do fundo é maior que a porta da frente. Porque na medida que se casava era a mesma medida ou até mais agressiva ainda que se divorciava, porque os casais não estavam preparados para isso. Então hoje eles noivam ou não noivam, tem a união estável, lá na frente esse marido e essa esposa agora está com uma vida financeira bem estabelecida. Agora é a hora de fazer os sonhos e os fetiches da esposa que quer casar, né? Entendi. Como tem sido a procura, Sandro, do grupo LGBT? Com as alterações da legislação, tem aumentado o número de... Tem aumentado. Eu vou falar também a minha experiência, sabe? Eu realizo uma proporção de casamentos homoafetivos, no meu caso, na minha experiência, mais do sexo feminino do que do sexo masculino. Mas existe uma procura, sim. A propósito, houve um estupim dessa procura no ano de 2018. Quando foi aprovada a legislação. O pessoal ficou com medo também do novo governo, ficou uma dúvida ali. Entendi. E o pessoal acabou, inclusive os homossexuais, a classe LGBT, acabou casando e divorciando depois, porque eles também se divorciam. Entendi. Porque foi eu diria assim, que uma precipitação por não entender o que o novo governo poderia ou deixaria de fazer. Mas falando agora dos casais homoafetivos que se amam, porque não adianta falar de casamento... É falar de amor, ainda que esse termo não esteja muito em voga, mas é falar de amor. Sim. Existe uma procura alta. Inclusive, Curitiba, em 2017, antes de 2018 agora, antes daquele estupim, em 2017, foi a 6ª capital com o maior índice de casamentos homoafetivos do Brasil. Interessante.
Sandro, a gente está caminhando para os minutos finais do programa, a gente agradece muito a sua presença. O Sandro veio de Curitiba, porque a gente achou tão interessante esse tema, a gente achou que você aí de casa teria curiosidade sobre esse tema do casamento. Sandro, como última pergunta, você gosta da sua profissão? Você se emociona nas cerimônias? Ainda me emociono. É possível ainda se emocionar. Eu tive que mudar um pouco do formato, porque o formato ele pode ser engessado e virar um teatro, uma dinâmica de recursos humanos até. Eu tentaria comparar isso. Todos os sábados e todos os domingos e todas as sextas e quintas estamos realizando o casamento. Como é possível se emocionar ainda? Eu acabei criando um pouco da minha identidade e proponho isso para os noivos. Por exemplo, os votos antigamente, eles eram o celebrante, ou padre ou pastor, proferia, o noivo repetia para a noiva. Eu insisto carinhosamente que os noivos façam eles de forma voluntária e espontânea, porque é aí que está a parte ao qual eu vou me emocionar vias de fato. Eu queria fazer uma observação, se vocês me permitem, mas é muito rapidamente. Claro. Só padre e só pastor pode fazer casamento? Boa. Né? Bom, com efeito cível, sim. Porque na legislação existe um Código Brasileiro Ocupacional, que é o CBO/MT/Ministério do Trabalho. O número é 263105, 263110, 263115. Quem é contemplado dessa classe? Todo religioso. Mas não é só o padre, eu sou o pastor. Ele é o babalorixá, ele é o sacerdote budista. Toda essa classe de religiosos podem realizar o casamento também, dentro ou fora do templo, que nós chamamos de endiligência. E detalhe, com efeito cível. Já o celebrante social, que é um fenômeno muito recente, copiado dos Estados Unidos, qualquer um pode fazer um casamento simbólico. Mas com efeito cível? Não, somente o religioso. Somente o religioso, exato. Entendi. Então esse religioso que está enquadrado, que tem um CNPJ, que é idôneo, que se enquadra dentro daquele CBO 26, 31, 5, 10 e 15, ele vai emitir uma carta para o cartório e o cartório vai respeitar, porque a legislação contempla. Nós chamamos isso de juiz de paz eclesiástico ou justiça de paz eclesiástica. Já o celebrante social, ele pode celebrar o casamento sim, só que nós chamamos de simbólico apenas. Com efeito cível ele já não tem essa competência, ele não é habilitado para isso. Entendi. Sandro, a gente agradece muito a sua presença. Obrigado. Já estou convidado para voltar, porque tem um monte de tema aí para a gente explorar, viu? Muito bem. O Sandro me falou nos intervalos aí sobre a questão do divórcio. Estatisticamente existe uma época que mais se divorcia, que vamos revelar, ele falou que é o carnaval. Um ofensor de resultados aí, é o carnaval. Tá certo. Então tá, Sandro, obrigado. TV Aberta News Reportagem volta na próxima semana. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.